Você já sabe que precisa aprender SQL, mas e se eu te dissesse que tem uma profissão voltada exclusivamente para garantir o desempenho e cuidar do banco de dados, o que você me diria? É isso que faz um DBA, um administrador do banco de dados. Mas será que nos dias de hoje essa carreira ela ainda vale a pena? Quais são os desafios? O que você precisa aprender primeiro? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas que tal antes da gente continuar, você já deixar o teu like, clicar no sininho para não perder os próximos vídeos aqui do canal e se quiser também me seguir lá no Instagram. Então vamos lá, o que faz um DBA? O DBA ele é responsável pela criação, manutenção e backup dos bancos de dados das empresas. Ele também é responsável por monitorar a performance, otimizar queries, garantir a segurança dos bancos de dados, tanto no controle de acesso quanto na questão de permissionamento, além de planejar também a capacidade de crescimento e expansão desse banco de dados. Além do mais, ele também presta suporte muitas vezes aos desenvolvedores da empresa e também aos analistas. É isso, bem dizer, um resumo das suas atribuições. O DBA ele tem grandes responsabilidades em uma empresa, porque é ele que garante que os dados, que o banco de dados ele seja sempre funcionando bem. E ele não só cria e organiza e faz os modelos de dados, mas ele também é responsável por proteger e otimizar esse banco de dados. E quais são os grandes problemas e dificuldades encontrados nessa profissão de DBA? Primeiramente, a pressão por uma alta disponibilidade. Ou seja, imagina que o banco ele não pode cair. E se o banco cair lá às 3 da manhã, quem que vocês acham que vai ser chamado? O DBA. Outra coisa, ele tem que lidar com problemas bem complexos de performance. Ou seja, o sistema está lento. Será que é culpa do banco de dados? Do código lá do programador ou da infraestrutura? Ele vai ter que ir atrás de ver isso, E muitas vezes é culpa lá de um SQL mal feito, que às vezes o programador ele não sabe otimizar aquilo e ele precisa recorrer então ao DBA para fazer essa otimização um pouco mais complexa. Outra coisa, ele tem que lidar com ambientes legados, porque muitas empresas elas ainda têm sistemas muito antigos, com versões bem ultrapassadas de bancos de dados, que não tem mais documentação ou que estão com problemas já de segurança, e ele tem que lidar com isso, porque não é tão simples às vezes migrar o banco de dados da empresa de uma versão antiga para uma versão mais nova. Quanto mais, às vezes, trocar de SGBD. E, além de tudo, ele tem que lidar com questões de segurança. Por exemplo, a questões de LGPD, criptografia, auditoria, saber quem faz o que dentro daquele banco de dados. E lembrando que tudo isso tem que funcionar 24/7. Ou seja, nada disso para. O banco de dados ele funciona 24 horas, 7 dias por semana. Então, se você quer seguir nessa linha de profissão, ser um DBA, o que você precisa aprender primeiro? Aqui eu separei algumas coisas, 5 itens mais ou menos, que vão te levar ao primeiro passo. Primeiramente, na base de tudo, você deve aprender os fundamentos de SQL. Isso supondo que você está partindo agora do zero, certo? Você precisa saber muito bem select, insert, update, delete, join, subconsultas, funções de agregação e tudo o que envolve a questão de selecionar dados de uma tabela. Isso sim é o básico do básico para um DBA. Além do que, precisa saber muito bem e dominar os conceitos de um banco de dados relacional. Obviamente, se você for ser um DBA de um banco de dados relacional. Porque se você for ser um DBA de um banco de dados não relacional, aí é outra questão, certo? Nós estamos falando agora de um DBA de um banco de dados relacional, que é o que mais aparece por aqui, o que mais é preciso. Então, dominar esses conceitos de bancos relacionais, o que seria isso? Normalização, chaves primárias e chaves estrangeiras, saber fazer a integridade referencial, entender o que isso significa na prática e na fundamentação, saber muito bem os conceitos de modelagem de dados, ou seja, ele tem que apegar um negócio
e a partir do zero ele tem que saber montar um modelo eficiente de dados. O que mais que um DBA precisa saber? Primeiro, obviamente, você vai indo na ordem, né? Domina todos os fundamentos do SQL, conceitos de banco de dados e modelagem relacional. Depois que você já sabe isso, você vai vir para essa segunda parte, que seria a questão de administração dos bancos de dados. Ou seja, você tem que saber instalar e configurar um SGBD. O que seria um SGBD? Um PostgreSQL, um MySQL, um SQL Server, um Oracle. Aqui depende do banco de dados, né, do SGBD que você vai trabalhar. Tem que saber fazer um backup que funcione e saber restaurar esses dados. Isso é muito importante. Além, né, de saber fazer um gerenciamento de usuários e permissionamento dentro das tabelas desse teu banco de dados. Depois, outro passo seria aprender sobre performance tuning. O que seria isso? Aprender conceitos e o uso de índices, interpretação de planos de execução, né? E monitorar as métricas do banco de dados. Isso, o que seria monitorar as métricas? Puxa, está tendo gargalos, está tendo paradas, quais são os horários de pico, o que eu posso fazer para resolver isso? São tudo coisas que o DBA eles tem que estar atento. Puxa, vamos ter uma super promoção lá na minha empresa, supondo que você tem um e-commerce. É lá, semana da Black Friday, você sabe que vai ter um pico de acesso ao banco. O que você vai fazer para que o banco continue funcionando da mesma forma? Você tem que saber analisar essas questões. Outra coisa que você deve se preocupar é com a questão de segurança e auditoria dos dados. Ou seja, tem que entender de criptografia, acesso granular, logs, rastreamento de alterações. Criptografia, por exemplo, como que eu vou manter os dados sensíveis seguros dentro do meu banco de dados? Como que eu vou impedir que pessoas não autorizadas acessem o meu banco de dados, né? Tudo isso o DBA ele tem que se preocupar e tem que saber como resolver. E agora a grande pergunta que eu recebo é: um DBA ele deve focar apenas em um SGBD ou ele deve aprender vários SGBDs? O que eu digo? No início, sim, você deve focar em apenas um SGBD. Por quê? Certo? Dominando um deles, eles vão te dar, a partir do momento, né, que você sabe muito bem como um SGBD funciona, na prática e tudo aquilo que eu te falei, isso te dá uma base muito grande para aprender os outros SGBDs. Agora, se você não sabe nem como um funciona, como é que você vai querer aprender 3, 4 ou 5? Isso também te dá uma experiência real, né, com ferramentas do mercado. Não, eu domino esse SGBD, eu tenho já uma vivência nesse SGBD e você já tem uma capacidade grande de aplicar tudo aquilo que você aprendeu na teoria, na prática e uma base sólida, como eu disse, para entender variações depois entre os outros SGBDs. E o que normalmente, né, você escolhe um desses aqui, que são os mais pedidos no mercado, certo? Eu trouxe aqui os mais utilizados. Ou seja, o PostgreSQL, ele é ótimo para aprender porque ele é open source e ele é usado em empresas de todos os segmentos e portes, certo? Desde as empresas pequenas até grandes empresas utilizam um PostgreSQL. Ele é gratuito, você pode instalar aí no seu computador para aprender, estudar, enfim. Depois a gente tem o MySQL ou o MariaDB, né, que ele é muito presente em aplicações web, então também é um grande banco de dados aí para você ter como primeiro banco para começar a aprender, né? Outro é o SQL Server, que é muito comum em empresas já de um porte médio para grande, porque ele já demanda licenciamento, já tem mais requisitos de instalação, etc. Então você tem que ver por qual que você quer começar. E o Oracle, né, que todo mundo conhece, ele é utilizado já para empresas de grande porte, né? E bancos de grandes volumes e sistemas um pouco mais críticos. Eu, se fosse começar hoje, como DBA, eu focaria ou no PostgreSQL ou no MySQL. Provavelmente no PostgreSQL. E sim, aí sim, depois que você sabe aquele um banco escolhido muito bem, ou seja, o que é o muito bem? É dominar todos aqueles itens que eu falei antes, desde o SQL básico até questões de segurança, backup, otimização, tudo. Depois que você sabe esse um bem, os SGBDs eles têm muitas semelhanças entre eles, né, em questões de conceitos, e aí fica muito mais fácil, depois que você sabe muito bem um,
partir para um segundo SGBD. Primeiro porque a linguagem SQL ela é padrão, né? Ela sofre pequenas variações entre os SGBDs, mas se você entende ela, você sabe, domina o SQL muito bem utilizando o PostgreSQL, com certeza com um pequeno estudo você já vai dominar muito bem o PostgreSQL no Oracle, por exemplo. O PostgreSQL não, o SQL, né? A linguagem SQL no Oracle. E além do mais, se você domina então conceitos como transações, índices, procedimentos armazenados, replicação, tudo isso se adapta e existe em todos os SGBDs. Então facilita muito sua vida. Então, com um tempo, um bom DBA, né? Ele aprende as diferenças entre cada um desses SGBDs. Ele também aprende como migrar estruturas de dados, né? De um SGBD para outro SGBD. E assim ele se torna muito mais versátil e valorizado no mercado. E qual o futuro dessa profissão? Quais são as perspectivas de futuro, né? Com a evolução dos sistemas em nuvem, então o DBA ele deixou de cuidar tanto da questão de hardware, né? E ele passa a se focar mais em questões estratégicas de dados, como segurança, otimização, custos. Porque quando os bancos de dados ficavam fisicamente nas empresas, além de tudo isso, ele precisava focar muito na questão hardware, né? Isso hoje, digamos que foi um pouco terceirizado. Não que ele não deva saber e aprender, mas ele consegue não focar tanto, né? E o DBA, ele tá sempre evoluindo. Ele é uma pessoa que ele nunca vai parar de estudar. Porque os SGBDs, supondo que eles sejam DBA Oracle, ele tem que estar sempre antenado o que muda em cada versão do Oracle, ele tem que estar sempre antenado o que muda, o que evoluiu, o que tem de novo, o que está acontecendo no mercado. Isso para qualquer SGBD que ele vai trabalhar. Então você nunca vai parar de estudar, tá sempre evoluindo e estudando, até porque se você ficar parado, provavelmente com o tempo você vai morrer nessa profissão. As tecnologias hoje como PostgreSQL, MongoDB, elas estão crescendo cada vez mais e o mercado ele precisa de pessoas qualificadas. Então até agora, neste vídeo a gente está falando de DBAs de bancos relacionais, mas nada impede também de você adaptar essas dicas e se tornar um DBA de um banco não relacional, né? Como é o caso do MongoDB, que está sendo cada vez mais utilizado e precisando de pessoas qualificadas. E as empresas elas querem então profissionais que dominem a fundo aquele banco de dados. Uma empresa, quando ela contrata um DBA, ela quer ter a certeza de que se der qualquer tipo de problema com aquele banco de dados, aquela pessoa vai saber resolver. Então, por isso que ele é um profissional que tem um custo elevado, não é todas as empresas que têm um DBA, mas ele é muito importante e ele tem uma alta responsabilidade. E qual seria a média salarial de um profissional DBA, né? Depende muito da região e do porte dessa empresa. Mas numa média, um DBA júnior, né, que ele tem até 4 anos de experiência, fica numa faixa de 7 mil e pouco por mês, um pleno na faixa de uns 9, 10 mil, e um sênior, que é um profissional acima de 6 anos de experiência, porque vejam bem, um DBA, ele, quanto mais tempo de experiência, melhor ele vai tendo, porque ele vai sendo, né? Porque ele vai tendo vivências, ele vai passando por situações, e é isso que vai lapidando ele. Ele não aprende as coisas apenas lá na teoria e nunca aplicou, não. Quanto mais ele vai trabalhando, ele vai passando por situações que vai agregando, né, nesse conhecimento dele. Então, por isso que o salário também vai aumentando. E varia também no porte da empresa, que fiz uma pesquisa, porque vamos pegar um exemplo aqui do júnior, tá? Um júnior numa microempresa varia de 5 mil até uma empresa grande na faixa de uns 10 mil. Por quê? Obviamente que uma empresa grande ela tem muito mais, às vezes, demandas e responsabilidades para esse DBA do que uma microempresa. Pense, um banco de uma microempresa é bem diferente de um banco de uma grande empresa, vocês têm que concordar. Então a responsabilidade também muda, né? Além do que essa empresa grande ela tem capacidade de pagar melhor. Então, numa microempresa, os salários variam de júnior de 5 a 8 mil. Nas empresas de pequenas, né, de 6 a 10 mil, isso de júnior, sênior e pleno, tá? Eu tô variando aqui, ó, de júnior, não sei se vocês enxergam aqui na minha apresentação. Então, a empresa pequena, o júnior 6 e o sênior acima de 10.
Nós temos aqui as empresas de médio porte, o júnior até 8 mil e o sênior na média de 14 mil. E nas empresas de grande porte, o júnior vai até quase 10 mil reais e um sênior na faixa de 17, 18 mil. E por quê, né? Como eu disse, a responsabilidade de uma microempresa é bem diferente. Então, eu vejo numa microempresa, um júnior fica na faixa de 5, enquanto que numa grande empresa, um júnior já fica com quase 10 mil reais, né? Então, e outra coisa que varia muito é a região que essa empresa está localizada, né? Então, depende do porte e da região. Aqui é só para vocês terem, então, uma ideia de valores. Então, se você quer seguir nessa profissão de DBA, comece com uma base sólida de conhecimento. Como eu já falei antes, uma base sólida de conhecimentos de SQL e banco de dados. E foi por isso que eu criei o Academia DB, porque lá eu consigo te dar esta base sólida de SQL, de tudo que você vai precisar saber para dominar essa linguagem. Outra coisa, evite atalhos, né? Porque na profissão de DBA, a grande diferença ela tá nos detalhes e na profundidade do teu conhecimento. Quanto mais aprofundado e detalhista você for naquele conteúdo, melhor você vai ser, porque é no detalhe muitas vezes que você, né, tem o seu diferencial. E agora me conta, você já pensou em ser DBA? O que mais te atrai ou o que mais te assusta nessa profissão? Deixa aqui nos comentários pra gente discutir um pouquinho.